Olá, questões históricas sobre profecias bíblicas. O tema de hoje é Escolas de interpretação profética. Na interpretação não histórica, o destaque é a escola idealista. Esta escola ela apresenta aspectos alegóricos, espiritual, moralista e até mitológico. Não aceita a profecia como literal, e os símbolos são representações figuradas e atemporais. Como essa escola trabalha uma forma de interpretação um pouco fora da realidade cristã, não comentaremos sobre ela. Vamos ficar mais com a interpretação considerada histórica. Destaco apenas a Idade Média, que durante todo esse período deu ênfase à interpretação alegórica, que é um dos aspectos aqui da escola idealista. A interpretação histórica, a mais importante, dentro do contexto cristão, trabalha a forma de interpretação com métodos distintos, um método mais estruturado, enfatiza os aspectos simbólicos relacionados com a história da humanidade, e os destaques são as escolas preterista, historicista e futurista. Neste vídeo, analisaremos um pouco de cada uma dessas escolas. Na escola preterista, a ênfase é para o passado, até o primeiro século da era cristã, de tal forma que as profecias se cumprissem até aquele momento. Para os historicistas, todos os aspectos da idade da história cristã estão envolvidos. É válido para todos os momentos da história. Para os futuristas, a maior parte das profecias são cumpridas no futuro, após o chamado arrebatamento secreto. A escola preterista tem as seguintes distinções. Ela é conhecida como preterismo completo, a vinda de Cristo, a ressurreição, arrebatamento, julgamento, tudo ocorreu ali de forma simbólica no ano 70 com a destruição de Jerusalém. O preterismo parcial já suaviza um pouco essa ideia, não centraliza apenas ali no primeiro século, relacionando então alguns aspectos proféticos que ainda cumprirão no futuro. A outra divisão do preterismo está dentro dessa perspectiva. Para os preteristas liberais, o texto foi escrito após o evento. São respostas históricas, no caso do Apocalipse, a própria destruição de Jerusalém. Com isso, então, não há uma natureza preditiva da profecia. Alguém escreveu depois do ocorrido. Dentro desta divisão, há agora os hiperpreteristas, que equivale ao preterismo completo. O destaque é que eles valorizam todos os versos que são citados a expressão em breve, logo, como se referindo todas ao momento que ocorreria no ano 70, ali com a destruição de Jerusalém. Essas passagens, então, de alguma forma, todas são direcionadas para esse evento. E, por fim, os preteristas evangélicos, conhecidos também como reformados. Esse é parecido com o preterismo parcial, que coloca ali no ano 70 também, dá essa importância àquele momento, mas leva para o futuro alguns acontecimentos e algumas aplicações que ainda ocorrerão. Sobre o livro de Daniel, para os preteristas é importante informar que grande parte deles acredita que ele foi escrito no segundo século antes de Cristo, ali no momento da história dos Macabeus, dentro da ideia do ex-evento, escrito após o evento. Então, o texto de Daniel não foi escrito como está no texto no sexto século antes de Cristo, mas sim no segundo século. Quem endossa essa ideia foi um filósofo do terceiro século depois de Cristo, Porfírio. Este filósofo endossou então a ideia de que Daniel foi escrito no segundo século antes de Cristo. Origem da escola preterista. Os preteristas costumam relacionar Eusébio de Cesareia, que é considerado um pai da história da igreja, com aquele livro clássico, seu livro clássico,
História Eclesiástica, quando ele detalha ali as desgraças de Jerusalém no ano 70, com o discurso de Cristo. Então, nesse comentário de Eusébio, para os preteristas, há ali então um aval a esta forma de pensar. Depois, Clemente de Alexandria, que também é defendido na escola historicista, como um dos primeiros a aplicar as 70 semanas segundo a ideia historicista, mas para os preteristas, quando chega na última semana, Clemente de Alexandria interpreta as 70 semanas, no caso a última, sob a ótica preterista, quando divide os últimos anos da última semana ali para os imperadores romanos. O grande salto da escola preterista foi quando o monge jesuíta Luís Alcazar sistematizou toda a abordagem preterista com um livro que foi publicado um ano após a sua morte, falava sobre a investigação do sentido misterioso do Apocalipse. Vamos agora à escola historicista. Primeiro destaque é para Justino Mártir. Justino Mártir interpreta Daniel 7 com a volta de Jesus para o futuro. Irineu de Lyon, que foi considerado um pai da igreja e nasceu também após escrito o Apocalipse, ele destaca o Império Romano nas profecias de Daniel como um evento aplicado a Roma e a sua divisão pós-Roma, o que é curioso porque ele viveu antes desse acontecimento e logo depois Roma seria dividida, e ele já seguiu essa interpretação historicista. Tito Flávio Clemente, ou Clemente de Alexandria, foi um dos primeiros a aplicar também as 70 semanas com a visão historicista. Vamos agora ao século IX, com um judeu que foi o primeiro a interpretar os 2.300 dias de Daniel 8,14 como anos, porque logo depois o destaque vem para Joaquim de Flores, que foi o nome mais importante dessa fase da escola historicista, porque aplicou o princípio de ano também para os 1.260 dias e relacionou também esse período aos 42 meses. Com isso, começou a se formatar o princípio de ano dentro de toda a interpretação historicista. Os valdenses seguiram, provavelmente influenciados pelos escritos de Flores, ampliaram essa ligação simbólica com relação aos 1.260 dias, se tornando 1.260 anos, e de que esse período se cumpria com Roma papal. No século XIV, seguiu-se essa influência agora com os reformadores, e os 1.260 anos se cumprindo no sistema papal e tudo o que aconteceu naquele período da Idade Média. A escola futurista, ela se destaca com os futuristas extremos, também conhecidos como dispensacionalistas, porque dividem a história da humanidade em dispensações. Há algumas divisões, mas a mais importante é a apresentada por Scofield, com, primeiro, a dispensação da inocência, depois da consciência, terceiro, governo humano, quarta, da promessa, quinta, da lei, sexta, da graça e sétima, do reino ou plenitude dos tempos. Segundo essa divisão, nós estamos aqui na graça, né? O período judaico anterior é o da lei, depois com a morte de Cristo na cruz entramos no período da graça e por fim, no final, com o início do milênio, entrando na dispensação do reino ou plenitude dos tempos. Outra característica dos dispensacionalistas é o pré-tribulacionismo. Este conceito diz que Cristo vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. A ideia é que os salvos não passarão então pela grande tribulação.
Há também o conceito do personalismo, quer dizer que o anticristo é um indivíduo, não um sistema. Também o pré-milenismo, que será a manifestação visível de Jesus antes do milênio. E o exclusivismo, que é a ideia de que nenhuma profecia se cumpre na dispensação cristã. Então cria-se um hiato aqui entre o segundo século e o início das manifestações proféticas que ocorrerão no futuro. Por fim, a última característica que destaco aqui é o sionismo extremo, que é o conceito de que os judeus reconhecerão ainda Jesus como Messias um dia. Tudo que foi profetizado sobre os judeus não é estendido à igreja, deve se cumprir ainda dentro de um conceito étnico, não no conceito de igreja do Novo Testamento. Então, futuramente ainda, os judeus terão essa oportunidade, segundo este conceito do sionismo extremo. A outra divisão futurista são os moderados. Como os moderados estão com um número bem pequeno em relação aos extremos, também conhecido como dispensacionalistas, apenas direi aqui que são mais cautelosos na interpretação, suavizam as dispensações e todas essas ideias defendidas pelos extremos dispensacionalistas. O desenvolvimento nos últimos séculos do futurismo atingiu aqui com Derby, que viveu entre 1800 e 1882, e Scofield, que já citei, que tratou ali das dispensações. O destaque foi a sistematização criada com sua Bíblia de referências, onde ele divulgou, todas as ideias dispensacionalistas nos comentários dessa Bíblia. Por fim, concluo aqui com um comentário final, fazendo um resumo de tudo que foi apresentado, para você ter uma ideia geral das escolas. O que ocorreu na Idade Média? Os bastidores da história, você deve ter percebido que o preterismo e o futurismo abdicou desse espaço da Idade Média. Tudo ocorreu no primeiro século ou ocorrerá ainda no futuro. Do segundo século até o momento, há um hiato aqui profético. Nós temos na Idade Média um momento que o destaque, como citei no início, foi o alegorismo. Tudo era interpretado de forma alegórica. E o preterismo, o historicismo e o futurismo cresceram e surgiram com toda a força após esse período. Nós temos os historicistas, que são os primeiros a se destacarem após esse período, com Joaquim de Flores. Vem em seguida os valdenses, depois os reformadores, que usaram também a argumentação historicista. O destaque do princípio de Ano foi um diferencial, porque abriu a mente para aquele período de 1260 anos. E isso foi interpretado como um momento, todo aquele momento da Idade Média, com a opressão do sistema papal naquele período. Neste momento, cria-se um impasse, porque a Igreja Católica estava sendo fortemente criticada pelo historicismo, e todas as interpretações relacionadas ao chifre pequeno, homem do pecado, e o ministério da iniquidade, lá citados por Paulo, a besta, Babilônia, a meretriz, citados por João no Apocalipse, todos esses símbolos foram, de alguma forma, relacionados com o período da Idade Média. É claro que aqui a Igreja Católica não aceitaria, e o que ocorreu em seguida foi a Contra-Reforma. Após esse movimento da Reforma, a Contra-Reforma ali no 1545, com destaque no Concílio de Trento, impulsionado então pela Contra-Reforma, criou-se várias formas de se combater a todas aquelas ideias que atacavam o sistema papal. Nesse momento, após esse momento, é que surge o jesuíta espanhol Luís de Alcázar, que sistematiza o preterismo,
e o jesuíta espanhol Francisco Ribeira, que sistematiza o futurismo. Com isso você observa claramente, com isso o sistema papal sai fora do contexto profético. Tudo se cumpriu no primeiro século ou ainda se cumprirá num momento futuro. Com isso, todo esse período da Idade Média está fora do contexto profético. Desta forma, o sistema papal isolou a Idade Média da interpretação profética com o aval dos evangélicos e protestantes.